Muito bem, queridos, nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 19, e faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Acompanhe aí na sua casa, abra sua Bíblia ou seu aplicativo. Nós iremos fazer a exposição verso a verso dessa passagem que faz parte da série que nós estamos fazendo sobre a vida de Abraão, que vai de Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25. Gênesis capítulo 19, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí! E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos ajude a compreender a sua palavra e a aplicá-la aos nossos corações. Estamos diante, Senhor, do texto sagrado e sabemos da necessidade da iluminação do Espírito Santo para nós não somente compreendermos o seu sentido, mas de que forma se aplica a nós hoje. Por isso pedimos que o Senhor nos assista. Oramos pelas pessoas que estão nos acompanhando e pedimos que o Senhor conceda a cada uma de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. Há pessoas abatidas, há pessoas cansadas, desanimadas, também aquelas que precisam de correção, precisam de instrução na Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, que a todas essas pessoas o Senhor conceda de conformidade com a Sua graça, Tua graça, que é maior que a vida, melhor que a vida. E abençoa-nos, ó Deus, na exposição e da clareza de pensamento, vigor para poder trazer a Tua palavra com autoridade e clareza diante dos meus irmãos e amigos. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme nós vimos na mensagem anterior, os clamores contra Sodoma e Gomorra haviam se tornado tantos que subiram até o Deus dos céus. O Senhor Deus, nas alturas, ouviu o clamor, as acusações que estavam sendo feitas aqui na terra contra os moradores de Sodoma e seus líderes. E essas acusações incluíam opressão dos pobres, a idolatria, mas especialmente, de entre todos os pecados, o que se destaca é a violência e perversão sexual que caracterizava os moradores da cidade de Sodoma, de Gomorra e outras cidades daquela região. E o pior de tudo é que tinham orgulho disso, conforme o profeta Isaías escreveria anos depois, capítulo 3, verso 9, o aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem.
Os moradores de Sodoma eram adeptos das perversões sexuais, como nós veremos, e eles tinham orgulho disso. Eles não escondiam esse fato, como nós acabamos de ler no registro bíblico aqui. A coisa era tão grave e a imoralidade era tal que o Senhor Deus havia descido, juntamente com 2 anjos, para julgar e castigar Sodoma e as demais cidades. No caminho, ele para nos carvalhos de Manre, perto de Hebrom, moradia de Abraão, onde são por ele hospedados e recebem alimentação, um banquete que Abraão prepara juntamente com Sara. E de lá, Deus e os 2 anjos manifestam a sua intenção de descer até a cidade de Sodoma e executar juízo contra ela. Enquanto 2 anjos se dirigem para Sodoma, um daqueles homens fica com Abraão, e era o próprio Deus, em figura humana, conforme vimos na mensagem anterior. E Abraão intercede junto a ele pelos moradores da cidade, particularmente por causa de Ló, seu sobrinho, que morava ali. O coração de Abraão está pesado, está preocupado com seu sobrinho, ele sabe agora que Deus havia descido para julgar e destruir a cidade, e ele pensa no seu sobrinho e intercede por ele, conforme nós já vimos também. E Deus prometeu que se tivesse pelo menos 10 justos na cidade, ele não destruiria Sodoma e Gomorra, porque é um Deus de misericórdia e é um Deus compassivo. Deus, então, fica com Abraão enquanto aqueles 2 homens, os anjos, descem para Sodoma. E hoje nós veremos o relato que nós acabamos de ler, onde se confirma a gravidade do pecado de Sodoma. Talvez você tenha se perguntado qual o papel dessa passagem dentro da história da redenção, dentro da história de Abraão e dentro daquilo que Deus está fazendo, e a resposta fica autoevidente. Esse episódio mostra a justiça de Deus, que Deus não foi severo demais, que os clamores contra Sodoma de fato eram verdadeiros e que não havia nenhum justo na cidade, e que, portanto, quando Deus destrói a cidade, que é o que veremos na próxima mensagem, ele está sendo absolutamente justo, não está sendo severo demais. Esse é o papel desse episódio aqui, para confirmar a gravidade, a seriedade, a impiedade do pecado daqueles homens moradores de Sodoma e das demais cidades. Vamos então para o nosso texto, como eu disse, acompanhe verso a verso a exposição da palavra de Deus. Nos versos de 1 a 3, nós temos o relato de como os 2 anjos chegam em Sodoma e são hospedados por Ló. Diz aí o verso 1: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. É a primeira vez que a palavra anjos aparece na Bíblia, e é significativo que é no contexto de destruição. Os anjos são mensageiros de Deus para executar os seus propósitos, e às vezes o propósito era destruir, era castigar. Que os anjos existiam já estava implícito desde Gênesis 3. Havia um anjo caído, maligno, por detrás da serpente que tentou Adão e Eva. E também no final do capítulo 3 é dito que Deus colocou querubins à entrada do jardim para proteger o caminho da árvore da vida. É somente aqui que Moisés revela a real identidade daqueles 2 homens e a existência destes seres espirituais, seres morais poderosos que estão a serviço de Deus, muito embora, como eu disse, a existência deles já estava pressuposta desde o capítulo 3 do livro de Gênesis, muito embora nós não tenhamos um relato de quando Deus os criou, e muito menos de quando um deles, Satanás, Lúcifer, caiu e com ele arrastou outros na sua rebelião contra Deus. O texto nos diz que eles chegaram em Sodoma no final do dia, ao anoitecer. Significa que eles foram andando de onde haviam ceado com Abraão, cerca do meio-dia, até a cidade de Sodoma. São mais ou menos 35 quilômetros, cerca de 6 horas de caminhada, 6 ou 7 horas de caminhada. Então, se eles saíram depois do almoço, depois de terem tido aquela refeição com Abraão, chegaram, de fato, ao anoitecer na cidade de Sodoma. Lembrando
que eles estavam em forma humana e se comportaram como tal, fizeram essa caminhada chegando ao final do dia. Diz ainda o verso 1 que Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado junto ao portão da cidade. Como já vimos, Ló havia escolhido ir morar nas cidades da Campina do Jordão. Isso quando ficou claro que não dava para conviver com Abraão, seu tio, uma vez que as propriedades, os rebanhos, o gado de ambos era muito numeroso e as pastagens eram poucas. Então eles resolveram se apartar. Abraão deu a escolha de lugar para Ló e Ló se encantou com as Campinas do Jordão, com a beleza do Vale do Jordão, e não levou em consideração que ali no Vale do Jordão estava a cidade de Sodoma, que já tinha a fama de ser habitada por pecadores e homens maus. Pecadores e homens maus. Ele não ligou para isso e se deixou levar pela o que parecia ser uma vida luxuosa e fácil nas Campinas do Jordão e foi para ali juntamente com a sua família. A última vez que nós vimos Ló, ele estava morando em tendas, perto da cidade de Sodoma, mas agora ele já aparece aqui como um morador da cidade. Foi devagarzinho, armou a tenda, finalmente ele estava dentro da cidade e era um dos moradores. As suas filhas, como nós veremos, já estavam noivas de 2 moradores da cidade e a mulher de Ló já havia aprendido a gostar da vida de Sodoma e de Gomorra. Sodoma era uma cidade murada, como as demais cidades no Antigo Oriente, que faziam isso por proteção. E a cidade era adentrada através de um portão, que geralmente era uma abóbada, uma construção muito bonita, um arco, e à sombra do qual se sentavam os líderes, os juízes, os anciãos da cidade para tratar de transações comerciais e resolver questões de justiça também. O texto aqui nos diz que Ló estava ali, sentado junto ao portão, o que indica que ele não somente havia se tornado um morador de Sodoma, mas que ele já tinha uma certa posição de preeminência, ou de proeminência, de destaque. Talvez já era um dos juízes da cidade. Lembram que no texto nós vimos que mais adiante os homens, ao invadir a casa dele, debocham com ele dizendo: você quer ser juiz em tudo? Talvez já uma referência de que Ló já havia se tornado um dos juízes e da cidade, embora com certeza Ló não compartilhava da teologia, da ética e da moralidade dos sodomitas. O apóstolo Pedro, se referindo a Ló, eu devo fazer várias trocas aqui de Ló para Jó, tá certo? Então, onde eu disser Jó, você entenda Ló, tá certo? Então, Pedro nos diz na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 8, esse homem justo, se referindo a Ló, esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre os sodomitas, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Ló estava em Sodoma, tinha ido para lá, atraído pela possibilidade de uma vida fácil, suntuosa ali em Sodoma, mas não participava da moral e da ética dos seus moradores. Ele estava em Sodoma, mas não era de Sodoma, por assim dizer. Pedro se refere a ele como sendo justo e que ele atormentava a sua alma vendo as obras iníquas que os moradores da cidade praticavam. Naquela época, quando alguém queria hospedar um viajante, ficava à porta da cidade aguardando que eles passassem, porque era por ali que eles adentrariam a comunidade. O fato de que Ló estava ali sentado junto ao portão no final do dia pode indicar que ele, à semelhança do seu tio Abraão, queria oferecer hospitalidade aos visitantes, aqueles que porventura passassem por ali. No verso 1 nós lemos ainda que ele viu então esses 2 homens se aproximando. Quando viu os anjos, diz aqui o texto, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Muito embora Moisés se refira a eles como anjos, a essa altura Ló não tinha a menor ideia de que eram anjos. Certamente não havia percebido. O escritor
da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 2, se refere àqueles que, sem saber, hospedaram anjos, uma referência a Abrão, no capítulo anterior, e também ao episódio que nós estamos vendo aqui. Ló, então, seguindo as características da hospitalidade oriental, corre ao encontro deles, se refere a eles como senhores e a si mesmo como servo, e lhes oferece dormida para aquela noite, oferece água para os seus pés, lembrando que os viajantes usavam sandálias abertas, os pés sempre estavam secos, feridos e sujos, e Ló diz que no dia seguinte, bem cedo, eles poderiam seguir a viagem, com isso já estando claro que ele não tinha a menor ideia da razão pela qual aqueles dois homens tinham chegado até a cidade de Sodoma. Ló pensava que eles eram apenas viajantes, estavam ali de passagem e que no dia seguinte, tendo ficado em Sodoma uma noite, eles seguiriam o seu destino. A princípio, os dois anjos recusam a oferta de Ló, está aí no verso 2. Não, nós passaremos a noite na praça. Eles queriam ficar na praça da cidade ao ar livre, que era o que muitos viajantes faziam quando não encontravam hospitalidade dentro da cidade. Pelo menos ali dentro da cidade, uma vez que as portas se fechavam ao anoitecer, eles estariam seguros dos animais, de salteadores. Então, muita gente dormia nas praças ao ar livre, e o clima favorecia esse tipo de coisa. Os anjos dizem, então, de que eles não vão entrar na casa de Ló, mas vão passar a noite na praça. A gente não sabe a razão pela qual os homens, esses dois anjos, a princípio rejeitaram a oferta de Ló. Talvez porque eles não queriam se associar com ninguém da cidade, já que tinham vindo para destruir a cidade. Talvez eles quisessem se expor na praça para deixar claro a iniquidade daqueles homens, ou talvez fosse um teste ou uma provação para ver se a hospitalidade de Ló era realmente verdadeira. O fato é que, segundo o verso 3, Ló insistiu tanto com eles para que eles entrassem na sua casa, que eles acabam aceitando. Ló, com certeza, sabia o que é que acontecia com os viajantes que passavam a noite na praça da cidade. E Ló temia pelo que aconteceria com aqueles dois homens. Os homens aceitam, Ló os leva para casa, prepara um banquete, diz que mandou assar pão sem fermento, então eram pães frescos, se fosse com fermento, teria que esperar pelo menos uma noite até o dia seguinte para que pudesse ser fermentado, mas eram pães asmos, fresquinhos, feitos na hora, e o texto diz que os homens comeram e ficaram ali na casa de Ló. Ficaram na casa de Ló. E aí, então, o texto agora foca na crise, no começo da crise que vai culminar com o juízo de Deus na cidade, quando, antes que os hóspedes se deitassem, os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, aí do verso 4 até o verso 9. Depois que os homens comeram e desfrutaram da hospitalidade de Ló, eles se prepararam para dormir, para deitar, quando então são surpreendidos com a chegada de todos os homens da cidade. O texto não pode ser mais descritivo. Verso 4, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, Moços e velhos vieram de todos os lados, quer dizer, de todos os bairros da cidade, e ficaram ali na entrada da casa de Ló. É verdade, então, o que havia sido dito, não havia um justo sequer na cidade de Sodoma. Todos os homens estavam ali, nenhum justo, a não ser o próprio Ló. O objetivo deles ao cercar a casa de Ló é declarado aí no verso 5, chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles, Eles tinham visto Ló hospedar os dois homens. Flávio Joséfo, um judeu que viveu na época de Cristo, escreveu um livro chamado Antiguidades, onde ele reconta a história dos judeus, de acordo com suas interpretações. E ele diz aqui que esses dois homens tinham um aspecto muito bonito, eram homens atraentes,
E foi isso que despertou os homens de Sodoma. É claro que isso é só uma inferência, O que os homens de Sodoma queriam com os hóspedes de Ló era abusar dele, e é evidente que o abuso era o abuso sexual. Literalmente, no hebraico, diz assim: para que os conheçamos, traze-os para fora, para que os conheçamos. E aqui, o verbo conhecer no hebraico está sendo usado num dos seus sentidos mais comuns, que é o intercurso sexual, conhecer sexualmente. Tanto é que algumas das traduções modernas, elas já traduzem, em vez de dizer para que abusemos deles, já traduz para que tenhamos relações sexuais com eles. Por exemplo, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, e a NVT, nova versão transformadora, já traduzem dessa maneira, porque esse era porque esse é o sentido correto. Aqueles homens de Sodoma queriam estuprar, queriam praticar sexo grupal, violentar aqueles homens que estavam debaixo do teto de Ló. Relações sexuais desse tipo eram comuns nos povos cananeus que moravam ali naquela região. Mas, aparentemente, os homens de Sodoma tinham isso como prática, de estuprar os homens que passavam pela cidade. Essa é a razão pela qual Ló não queria que os seus hóspedes ficassem na praça. E, certamente, aquilo que eles estavam fazendo ali não era a primeira vez. O pecado de Sodoma é, presumivelmente, a pior sorte de ofensa sexual, que é ato homossexual de grupo, violentando, estuprando pessoas. Esse era o pecado gravíssimo, o clamor que havia subido até a presença de Deus e que fez com que ele descesse em forma humana com os seus anjos para julgar e castigar aquela cidade. Deus estava atendendo o clamor dos que haviam sido estuprados, violentados, oprimidos e humilhados ali na praça de Sodoma, de Gomorra e de outras cidades. A palavra Sodoma acabou se tornando, então, símbolo dessa prática. A palavra sodomita indica, até o dia de hoje, uma pessoa que tem relação, um homem que tem relação com outro homem. E aqui eu quero trazer a citação do livro de Judas, no verso 7. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Eu estou enfatizando isso porque os defensores da teologia inclusiva e da prática homossexual ou homoafetiva como sendo alguma coisa normal e que, inclusive, é apoiada pela Bíblia, diante desse relato que nós temos aqui, eles vão dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra era violência contra os pobres, opressão dos desvalidos, a falta de caridade para com aqueles que estavam desprovidos, idolatria. Eles vão tentar fazer isso citando passagens dos profetas que se referem ao pecado de Sodoma, mas em termos sociais. Muito embora os profetas não excluam a imoralidade, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas o texto é muito claro, não há como fugir disso aqui. Eu já tenho dito aqui que aqueles que querem defender as práticas homossexuais a partir da Bíblia só podem fazer isso negando a realidade da Bíblia, relativizando os seus textos e ignorando o significado claro de passagens como essas aqui. Porque não tem como, ou você segue essa teologia inclusiva como uma ideologia, rejeitando a palavra de Deus, ou você aceita o que a palavra de Deus está dizendo e toma a postura crítica desse tipo de comportamento sexual que claramente foge do padrão natural estabelecido pela palavra de Deus. Ló, diante da investida daqueles homens e do anúncio de que eles queriam abusar sexualmente dos seus hóspedes, tenta protegê-los. A partir do verso 6, nos diz aí que ele saiu, veja aí o verso 6, Ló saiu,
fechou a porta da casa atrás de si, é um ato de coragem, ele estava diante de uma turba, de uma multidão ali diante dele, ele fecha a porta atrás de si para impedir que os homens entrassem na sua casa, chama os homens de irmãos, veja como ele diz aí no verso 7, meus irmãos, tentando ganhar a simpatia deles e lembrando de que ele era um morador de Sodoma também, e com isso talvez querendo ganhar algum respeito daqueles homens. E em seguida diz, peço que não cometam essa maldade. Ao se referir àquela intenção de abusar sexualmente dos homens como maldade, Ló demonstra que ele sabe que aquele tipo de coisa está errada, que era um crime, uma maldade, uma perversidade. Veja como Ló ainda mantinha a ética dos setitas, dos descendentes de Sete, daquela linhagem santa que Deus havia separado de entre todas as outras nações do mundo. Ló ainda mantinha a ética, ele tinha noção do certo e do errado. O tempo dele com Abraão, com certeza, foi um tempo de aprendizado e de discipulado. Ele se refere àquilo ali, dizendo, não cometam essa maldade. Maldade não era uma coisa natural, seria uma maldade aquilo que eles queriam fazer. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 7, diz que ele ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Ló não concordava com aquele tipo de prática que aqueles homens estavam acostumados a fazer ali na cidade. E aí vem a parte mais complicada da reação de Ló, é quando ele oferece as suas 2 filhas àqueles homens em lugar dos 2 hóspedes que estão debaixo da sua proteção, o que mostra que o abuso que eles queriam cometer era realmente de ordem sexual. O texto nos diz aí, no verso 8, tenho aqui 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Essa atitude drástica de Ló é muito difícil de explicar, e não é à toa que os estudiosos e os comentaristas estão bem divididos sobre como interpretar isso que aconteceu. Uma boa parte dos comentaristas, tanto modernos quanto antigos, dizem que aquela atitude de Ló, de oferecer as suas 2 filhas virgens, era alguma coisa totalmente injustificável, que nada explica ou justifica aquilo que ele fez, que como pai ele deveria proteger a vida de suas filhas acima de qualquer outra coisa. Outra parte diz que foi uma decisão difícil, mas compreensível. Pelas regras da hospitalidade oriental, o anfitrião teria de defender o seu hóspede, inclusive com a própria vida. Ló talvez estava confuso, desorientado, e alguns comentaristas dizem que ele esperava que os sodomitas não se interessassem pelas suas filhas, já que o interesse deles era homoafetivo. Então, aquilo foi meio que um blefe de Ló para tirar o foco dos seus hóspedes, e no fundo ele tinha a expectativa de que nada iria acontecer com suas filhas. É difícil chegar a uma conclusão sobre essa decisão de Ló, se foi certa, se foi errada, se foi a menos ruim, e eu pessoalmente não consigo chegar a nenhuma conclusão, ainda continuo estudando e aberto para entender, mas uma coisa fica muito clara aqui: se a gente não puder entender ou julgar nem para um lado nem para o outro, mas pelo menos nós podemos perceber que essa terrível decisão de escolher entre as filhas e os hóspedes foi consequência das decisões anteriores de Ló, quando ele resolveu ir morar numa cidade ímpia, cuja fama era conhecida, cujos moradores tinham essas práticas pervertidas, ele escolheu morar ali e agora ele está colhendo o fruto da sua decisão. No verso 9, lemos que os sodomitas partem para a violência. Ló tenta proteger os seus hóspedes, dizendo aí no final do verso 8, eles se acham sob a proteção do meu teto, tentando com isso levar aqueles homens à razão, dizendo, olha, vocês conhecem as regras, ele é meu hóspede, está debaixo da proteção do meu teto, vocês não podem fazer isso. E os homens então partem para a violência. Eles gritam no verso 9,
para que Ló saísse do caminho, saia daí, eles dizem, e fazem acusações debochadas a Ló, dizendo: este é estrangeiro. No hebraico está assim, né? Aqui traduzis como ele é estrangeiro, mas no hebraico é este, né? Num tom de desprezo. Este é estrangeiro, veio morar aqui entre nós e já quer ser juiz em tudo, dizendo assim: quem é você para julgar os atos morais, os nossos atos morais? Quem é você para dizer que o que nós estamos fazendo é certo ou errado? E aí, então, eles partem para ameaçar Ló com coisas piores. Faremos com você pior do que com eles, o que significa uma ameaça de espancamento, morte e ainda abusar não somente dos homens, mas de toda a sua família. E partem, então, para arrombar a porta com violência. Diz aí no final do verso 9 que eles se atiraram contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. E aí, do verso 10 a 11, nós temos a última parte da nossa perícope hoje, quando Moisés relata que os anjos, então, se manifestam. Até agora eles estão assistindo tudo aquilo ali, mas agora, finalmente, eles se manifestam, revelam sua identidade e protegem Ló e sua família. Diz aí no verso 10, porém, aqui indicando a intervenção de Deus numa situação de crise, quando tudo parecia perdido, porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta, feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Os dois homens intervêm com grande poder. Primeiro, eles puxam Ló para dentro da casa e fecham a porta atrás deles, e os dois anjos ficam do lado de fora para enfrentar a turba de sodomitas. Depois eles cegam todos os que estavam do lado de fora, um ato sobrenatural exercido pelos dois anjos. Talvez cegaram com uma luz extraordinariamente forte e ofuscante, um brilho intenso que cegou aqueles homens a ponto de que eles não podiam enxergar mais coisa nenhuma. Como nós dissemos em várias ocasiões no relato bíblico, Deus envia seus anjos para executar juízo e julgamento sobre os homens. Há relatos de anjos destruindo exércitos inteiros de soldados que se levantaram contra o povo de Deus. Esses seres sobre os quais nós não temos tantas informações, claramente são mais poderosos do que os homens e agem com grande poder concedido por Deus para realizar a vontade de Deus e o propósito de Deus. Eles saem, protegem Ló, fecham a porta e cegam aqueles homens com uma luz extremamente forte e ofuscante. E como resultado, o texto nos diz, eles não conseguem mais achar a porta da casa de Ló, o que sugere de que eles também feriram os sodomitas com confusão mental, porque, de outra forma, eles teriam achado a porta depois de algum tempo, não é? Procuraram as apalpadelas a noite toda até se cansar e, finalmente, se retiraram, demonstrando com isso que os anjos feriram não somente os olhos físicos, mas também os olhos do coração e da mente. Os homens ficaram confusos e, finalmente, desistiram e saíram dali, voltando para suas casas. Na próxima mensagem, nós veremos como os anjos resgatam Ló e sua família e como Deus destrói a cidade, trazendo fogo e enxofre dos céus. Mas eu quero terminar com a nossa pergunta habitual. O que é que Moisés queria mostrar aos israelitas com esse relato? Lembremos mais uma vez o contexto. Essas histórias são histórias que Moisés escreveu durante os 40 anos no deserto, e que serviam de preparação para a entrada da nação de Israel na terra prometida, atravessando o rio Jordão e chegando em Canaã. Eles estavam ali nas campinas de Moabe, em preparação para a invasão. E essas histórias, o registro desses fatos, desses eventos, com certeza tinham o propósito de preparar Israel para entrar na terra prometida. Particularmente em que sentido? Primeiro, Moisés queria confirmar a gravidade do pecado de Sodoma. Como eu disse, havia outros pecados praticados pelos moradores de Sodoma.
que são citados lá em Ezequiel, capítulo 16, de 49 a 50, e outras passagens dos profetas. Mas o próprio Ezequiel, ao citar os pecados de Sodoma, nos diz assim: essa foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Mas veja o que Ezequiel diz em seguida: foram arrogantes e fizeram abominações, que são práticas detestáveis e repugnantes diante de Deus. Mesmo que os profetas digam que havia outros pecados na cidade, mas eles sempre destacam o pecado da abominação, da prática de sexo a prática sexual com pessoas do mesmo sexo. E é isso que é o pecado grave, a abominação dessa cidade. Moisés queria confirmar que, de fato, esse era o pecado da cidade, considerado pecado gravíssimo. E era esse tipo de prática que os israelitas iriam encontrar ali em Canaã, do outro lado do rio Jordão. Segunda coisa que eu entendo que Moisés quer mostrar aqui é deixar mais uma vez claro que Deus não era injusto. O episódio revela que não havia um único justo em Sodoma. Abraão tinha intercedido pela cidade: Senhor, se tiver 50 justos, perdoa. E ele foi mudando o cenário, diminuindo o número até 10. Se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus disse: não, se tiver 10 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade. A verdade é que não tinha nenhum justo. E esse texto tem como objetivo mostrar que Deus não foi injusto quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, porque não tinha um que temesse a Deus ali na cidade. Todos os homens eram pervertidos e imorais, e o Senhor não cometeria nenhuma injustiça se destruísse a cidade. E era a mesma coisa que ia acontecer agora. Os israelitas seriam o instrumento de Deus contra os cananeus, os amorreus, os ferezeus, todas aquelas 7 ou 10 nações que moravam ali na terra de Canaã, cuja iniquidade já havia chegado até o fim e que havia atraído a ira de Deus. Deus usaria os israelitas como instrumento da sua ira e de castigo contra aqueles povos, como ele tinha feito com Sodoma e Gomorra. Terceiro, eu creio que Moisés também queria reforçar as ordens de Deus para que os israelitas destruíssem os moradores de Canaã. Uma das razões apresentadas no livro de Deuteronômio, que a gente vai ver isso mais adiante, é que se Israel deixasse os cananeus viver, eles se tornariam em tropeço. Foi o caso de Ló, morando entre os cananeus. No final, Ló teve que fazer essa escolha terrível como consequência de estar cercado de um povo que não temia a Deus. Que ficasse claro, então, para a nação de Israel o risco que eles correriam se chegassem na terra prometida e, em vez de destruir aquelas nações, começassem a conviver com elas e enfrentariam os mesmos dilemas morais que Ló enfrentou aqui. Mas, por outro lado, quarto lugar e último, Moisés mostra, assim, a realidade da promessa de Deus a Abraão, de que ele abençoaria os que abençoassem Abraão. Ló vai ser salvo por causa da sua relação com Abraão. Ele não vai ser destruído juntamente com a cidade por amor ao patriarca. Os israelitas, a quem Moisés destina esse livro, eram descendentes de Abraão. E da mesma forma que Ló foi abençoado por causa de Abraão, os israelitas também seriam abençoados por causa dele, ali naquela terra. Portanto, eles deveriam se encher de coragem, atravessar o Jordão e tomar posse da promessa de Deus. Algumas aplicações para nós. A primeira que eu tenho em mente aqui é quanto à natureza, quanto à depravação da nossa natureza. Desde que a gente começou a exposição do livro de Gênesis, que a gente encontra passagens que falam com muita clareza o que aconteceu com o homem depois da queda. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Ou Gênesis capítulo 8, verso 21, é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade.
esse episódio de Sodoma confirma isso, que depois da queda, a natureza do homem é inclinada ao mal, é perversa, desde a sua mocidade, sem exceção. Somos todos pecadores, todos corrompidos. Em alguns casos, essa corrupção alcança níveis maiores, como no caso dos sodomitas, como no caso de pessoas que moram ou vivem no mundo nosso contemporâneo, cuja iniquidade, cuja perversidade, cuja perversão clama aos céus, por assim dizer. Não há possibilidade de que pessoas, nós que somos membros da raça humana, sejamos salvos através das nossas obras. Nós somos corrompidos, nós não somos melhores do que os sodomitas, nós fazemos parte da mesma raça, fazemos parte temos o mesmo tronco de origem que é Adão e a sua natureza corrompida. Essa passagem deixa isso muito claro. Ela também nos ensina, e é uma palavra que eu quero trazer para aqueles que são tão bombardeados com a ideologia de gênero, com o ativismo em prol da prática homoafetiva. O ensino bíblico sobre relação entre pessoas do mesmo sexo é muito claro, é muito claro. Você pode tomar a decisão que você quiser, mas não venha apelar para a Bíblia como apoio para o relacionamento homoafetivo, para as práticas homossexuais, porque você não vai encontrar, você vai ter que violentar a Bíblia, você vai ter que estuprar a Bíblia para poder dizer que ela permite ou que ela apoia ou que ela dá base para esse tipo de coisa. Uma terceira lição para nós, e aqui uma lição dolorosa, é que nossas escolhas trazem consequências. O texto deixa isso claro. Aquele dilema terrível de Ló, para escolher entre suas filhas e os seus hóspedes, foi causa de uma escolha anterior, uma má escolha de morar lá em Sodoma, Cedo ou tarde, as consequências das nossas escolhas haverão de nos alcançar, especialmente as escolhas morais erradas. Por isso, seja sábio, tema a Deus, pergunte sempre qual é a vontade de Deus, o que é o certo a fazer, se guie pela Escritura nas suas escolhas, para que depois você não se veja lá no meio de Sodoma tendo que fazer esse tipo de decisão. Também eu pensei que uma das aplicações aqui é a importância e a eficácia das orações intercessórias. Os anjos salvaram Ló e a sua família, mas isso foi por causa da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu pela cidade, intercedeu por aqueles que estavam ali e Deus atendeu. Por isso, é importante que você tenha amigos que orem por você, conforme eu disse na mensagem anterior. É bom que você esteja na companhia de pessoas que intercedam diante de Deus por sua vida. E, por último, queridos, eu queria que meditássemos a respeito da graça que Deus nos deu de nós termos um mediador, que é Jesus Cristo. Nele, Deus aceita nossas pessoas, Deus atende à intercessão dele por nós, o seu sacrifício na cruz é o pagamento completo pelos nossos pecados. Em Cristo nós somos libertos de Sodoma e de suas consequências e da destruição que representa a destruição final do mundo, o dia do juízo, quando Deus vier julgar a humanidade. Nós podemos olhar para aquele dia com segurança, não porque somos justos, porque não há um justo, não há um sequer, mas porque o Senhor Jesus, o único que é de fato justo, morreu por nós para nos libertar das consequências do nosso pecado. Amemos o Senhor e vivamos para a sua glória. Vamos orar. Ó Deus, que texto difícil e penoso que revela a iniquidade do ser humano, a realidade a respeito de nós. Nós somos confrontados, nós nos vemos aqui e sabemos que fazemos parte dessa mesma raça e que não somos melhores. Nós pedimos, portanto, misericórdia, te damos graças pelo teu Filho Jesus, em quem nós temos o perdão, a reconciliação, a libertação do domínio do pecado. Te damos graças porque nele nós seremos livres do dia do juízo e da destruição, não porque mereçamos, mas porque ele intercede por nós, porque ele é o nosso mediador. Abençoa teu povo, oramos pela tua igreja nesses momentos difíceis de provação
que ela fique firme, tomando as decisões corretas, sem temer o homem, mas querendo, acima de tudo, te agradar e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.